Nos dois vídeos anteriores, nós vimos como construir um projeto Python utilizando o PyCharm. Depois nós vimos um pouco de código das bibliotecas que a gente utilizou nesses exemplos. Também vimos como debugar o código utilizando o PyCharm. Neste vídeo, então, nós vamos ver agora a parte da documentação, geração automática da documentação deste código, que nós vamos, como eu comentei no outro vídeo, utilizar este formato Restructured Text para documentar as nossas funções. E essa documentação da função ela vem na própria docstring da função, e esse aqui é o formato, aquele Restructured Text, que nada mais é do que uma linguagem de marcação para saber definir itens, definir negrito, itálico, enfim, para formatar direitinho a geração automática desse documento. Para isso, nós vamos utilizar então essa ferramenta, o Sphinx. Eu não vou entrar na parte de instalação dele, tem bastante material na internet. Para instalar, basicamente, é pip install Sphinx no Python. E essa ferramenta, basicamente, ela torna fácil a criação automática de documentação. Então, além de documentação de APIs e bibliotecas, ela também pode ser utilizada para geração de documentos de maneira genérica. Nós vamos ver gerar um documento no formato de HTML, mas eu poderia gerar em outros formatos, PDF, LaTeX, enfim. E tem várias outras funcionalidades, com referência cruzada, estrutura de hierarquia. Então, como eu comentei, ele utiliza essa sintaxe. Basicamente, aqui tem alguns exemplos. A facilidade em relação ao HTML é que ela é mais limpa, mais simples e mais clara. Então, se eu quiser botar um itálico, eu coloco simplesmente esse símbolo direto em linha, indicando que o conteúdo que está entre isso vai estar em itálico. Não uso aqueles tags em HTML que vai poluindo. Aqui, por exemplo, para eu adicionar hiperlinks, aqui eu posso criar seções, então subseções, usando essas marcações aqui. A parte de parágrafo, a princípio é normal, toda vez que eu tenho um espaço em branco eu interpreto como um novo parágrafo. Os itens, então eu coloco um hífen, ele vai traduzir para tipo de item configurado dos bullets lá. Além disso, tem várias outras facilidades que a gente vai ver, mas uma delas são os blocos desses conteúdos, e esses blocos muitas vezes eles têm diretivas específicas. Então, essas diretivas elas acabam dando um significado especial para aquele conjunto da documentação, como por exemplo glossários, citações, notas de rodapé. Existem então vários tipos específicos de blocos, desses blocos, e a notação é sempre essa, é o nome da diretiva, alguns argumentos, algumas opções eventualmente que se coloca e o próprio conteúdo deste bloco. Então isso aqui é o básico do Sphinx, tem uma vasta documentação bastante rica, bastante clara, cheia de exemplos, então é possível criar documentos bem ricos seguindo o que tem por aí. Para iniciar então, nós vamos usar o Sphinx Quick Start. A gente roda esse comando vai gerar então a estrutura básica para configurar o Sphinx e definir os documentos que vão ser utilizados para a geração automática do documento final. E nós vamos trabalhar editando essa documentação toda aí depois. Então, vamos lá. A primeira coisa a se fazer, eu vou criar um diretório para trabalhar, vou entrar nesse diretório. E aí agora eu vou rodar o Sphinx Quick Start. Nos exemplos anteriores eu estava usando o Anaconda 2, agora eu acabei tendo que formatar minha máquina e optei por instalar o Anaconda 3. Então antes, quando eu estava trabalhando com o Python 3, era o Python do ambiente virtual. Agora estou trabalhando direto com o Python
3.6 que foi instalado pelo Anaconda 3. Para rodar o Sphinx Quick Start, eu preciso informar o diretório completo onde ele se encontra, porque eu não instalei o Anaconda com a opção de adicionar no path do Windows. Então eu coloco o endereço completo. Quando eu rodo ele aqui, ele começa a me fazer um monte de perguntas para ir gerando os meus arquivos de configuração e de geração de documentação. Então, primeira coisa, eu vou trabalhando no diretório atual. A maioria das opções, por padrão, a gente em geral vai aceitando. Pessoalmente, eu gosto de separar o diretório com fonte de geração dos documentos automáticos do build, do resultado da documentação. O nome do meu projeto vou chamar de teste 01. O autor, a versão do projeto é a primeira 0.0.1. Vocês podem definir a que for o caso de vocês, a release. A linguagem vou trabalhar em padrão com inglês. Este aqui é o formato padrão que vão estar escritos meus arquivos de documentação, porque além da documentação automática eu vou produzir conteúdo em outros arquivos. Então os meus arquivos vão estar neste formato aqui por padrão. Nós vamos ver depois como o Sphinx, na hora de fazer o build, ele busca por esses arquivos para gerar o documento automático. Meu documento de entrada, o ponto de entrada vai se chamar index. Aqui eu vou usar as opções padrões. Este ponto aqui é interessante de marcar yes, que é exatamente essa geração automática aqui a partir das docstrings dos módulos que vai funcionar a geração automática do documento do meu código. Então essa aqui eu preciso marcar yes. O resto tudo eu vou deixar como padrão. Create Makefile. Então se eu criar o batch e o Makefile facilita bastante para quem trabalha no mundo Windows, e aí vai ser mais simples de executar. Então, para eu poder executar agora, já está pronto o meu Makefile, eu só precisaria executar make.html. Porém, o comando make, ele utiliza uma variável ambiente definida que é Sphinx Build, que, como eu não está definido no path, eu vou criar ela temporariamente e vou definir onde é que está o meu build, aqui assim. Então, set Sphinx Build, nome da variável, e o local onde está o meu Sphinx Build. Pronto, agora sim eu posso digitar make HTML. Existem várias outras opções aqui assim, poderia gerar em PDF, eu só precisaria ter as ferramentas necessárias para isso, mas eu vou usar o padrão e mais simplesinho em HTML. No momento que eu faço isso, ele acabou de rodar o código e gerou a documentação do meu arquivo. Esse aqui é a minha estrutura, ele criou o Quick Start, criou os diretórios, criou o Makefile, e dentro do source ele colocou os meus arquivos. Vamos ver aqui assim. Ele colocou os arquivos de configuração e o index, que eu havia definido lá na extensão RST, que é por padrão. E agora que eu dei o make, ele construiu lá no diretório build o conteúdo, que é o index, que é o ponto de entrada. Está aqui. Esse aqui é o meu primeiro documento gerado automaticamente. Vamos dar uma olhada agora no arquivo de configuração. Vamos editar ele agora. Esse aqui é o meu arquivo de configuração. Basicamente ele foi gerado a partir daquele Quick Start. Eu posso alterar as configurações dele depois, conforme é necessário. E o que nós vamos mexer agora é só para brincar um pouquinho aqui na questão do tema. Por exemplo, eu vou adicionar aqui o tema Classic. Agora que eu adicionei o tema Classic, vamos lá, rodamos de novo o make. Ele vai ler esse arquivo e vai gerar toda a documentação de novo. E se nós fizermos um F5, ele atualizou para esse formato. Para quem está habituado a ver a documentação de módulos Python, em geral eles utilizam esse tema aqui para trabalhar, é bastante comum. Então é muito fácil a gente gerar documentações em diversos formatos.
Aqui tem, por exemplo, os temas internos que já vêm com Sphinx. Então esse aqui é o tema Classic. E tem vários outros formatos já prontos e outros que é possível baixar. Bom, uma vez que eu mexi nesse documento aí no conf, já está de acordo, agora eu vou mexer no meu index.rst. Esse aqui é o arquivo que foi gerado automaticamente também pelo Quick Start e é aqui que eu vou começar a botar o meu conteúdo adicional. Então o que eu quero botar aqui é um glossário. Vamos chamar de glossary, é o nome do meu arquivo. Eu não preciso colocar aqui a extensão .rst. Ele automaticamente, como eu defini que o por padrão é RST, quando eu estiver montando a minha árvore de conteúdo, essa talk tree, table of contents, eu defino aqui, só coloco aqui o nome do arquivo que vai ter o meu conteúdo. Então eu salvo aqui. Só que como eu criei esse arquivo aqui, eu preciso agora criar então o arquivo glossary.rst. Então vou criar um arquivo novo aqui assim. E aí eu vou usar a formatação dessa linguagem de marcação simplificada. Então eu coloco o glossário, isso vai ser o meu título. E aí eu coloco aqui então aquela diretiva que eu tinha comentado antes de glossário. E uma das opções é sorted. O que acontece? Quando eu colocar o conteúdo dentro desse bloco que se chama glossário, ele vai interpretar tudo isso aqui como o conteúdo de um glossário e vai ordenar esses termos na hora de gerar o documento automático. Então, por exemplo, eu coloquei termo 01, o que quer dizer? Termo Z, termo 02. Então, esse aqui, no momento que ele for ordenar, ele vai lá para o final. Aqui são informações, aqui é como eu coloco um hiperlink. Então, esse aqui é o texto que vai aparecer e aqui é o link que vai estar vinculado a ele. Então, no momento que eu coloco esse conteúdo e salvo, se eu vier aqui, fizer de novo meu make HTML, gerei novamente meu documento, e agora quando nós fizermos F5 apareceu glossário. E quando eu clico em glossário, ele mostra o conteúdo do meu glossário. Notem que o Z termo 02 foi para o final, porque eu tinha colocado a opção de ordenar em crescente. Aqui está o meu link, que se eu clicar, ele vai abrir o link que havia sido definido. Bom, agora vamos voltar ao código. Esse aqui então é o código que eu escrevi já usando aquela formatação. Eu já criei um diretório que eu chamei de docs na minha estrutura do meu projeto. Já rodei o Quick Start, gerou meu make e o meu makefile. Já criou um diretório build. E dentro do source, ele já criou o meu conf e o meu index. O meu conf eu já mexi na configuração dele. E o que é importante ressaltar é, como eu vou utilizar agora a geração automática do meu documento buscando as docstrings, no meu arquivo de configuração eu preciso dizer onde estão os meus projetos, porque o Sphinx ele vai fazer o import do projeto para poder buscar dentro dele o conteúdo dele. Então é importante adicionar no path, no arquivo de configuração, onde ele se localiza. O meu index, eu adicionei um arquivo de código, esse aqui, e um glossário, que é este aqui. E eu coloquei um conteúdo aqui, um título, uma explicação um pouco melhor, coloquei o link. E aí a gente vai vendo cada um desses arquivos como funciona. Aqui é o arquivo de código que eu chamei, e aqui dentro então desse arquivo de código é que ele vai colocar rodar o AutoModel para buscar então o meu MyModules, vai buscar esse meu arquivo aqui para buscar esse documento que está aqui.
Então, dentro desse code é que ele vai adicionar este conteúdo aqui. De novo, eu poderia ir lá e rodar um makefile para gerar o meu conteúdo, que foi mais ou menos o que eu fiz. E aí ele gerou essa documentação para mim, que eu usei um estilo lá. Só que para facilitar a vida, eu fiz uma função que eu chamei de makeDocs. Basicamente, o que essa função faz é buscar gerar o conteúdo e colocar todo o conteúdo que foi gerado dentro do meu diretório que eu configurei para o Nginx. Então esse aqui, se vocês forem ver, esse documento está sendo gerado, está sendo apresentado numa página web, num servidor web normal, no caso o Nginx, poderia ser o Apache, por exemplo. Então esse meu programinha já faz todo esse processamento para mim. Então para eu executar esse arquivo, basicamente eu preciso chamar o comando do Python. No caso, o meu Python está dentro do Anaconda 3 /Python e eu vou colocar o nome do meu arquivo aqui, que é makedocs.py. Então, quando eu executar essa linha de comando aqui no meu terminal, integrado no próprio PyCharm, ele vai fazer isso aqui, vai gerar a documentação e vai dispor essa documentação direto no diretório do meu Nginx e vai trazer para cá. Se eu fizer um F5, ele atualizou agora para esse outro tema. Por quê? Porque neste meu projeto aqui, meu arquivo de configuração, eu troquei para esse estilo agora, e antes eu tinha feito nesse. Então eu atualizei o estilo. Dentro daquele do index, nós temos o glossário, que é o que eu tinha definido antes, mas eu também tenho o código, que é aquele arquivo que gera a documentação de maneira automática dos meus módulos. Então, quando eu clicar aqui, ele vai gerar. Essa parte aqui está dentro do meu arquivo code.rst, mas daqui para baixo, onde ele começa a mostrar as funções os parâmetros, os seus parâmetros, tudo isso aqui foi buscado direto das docstrings do meu código que eu gerei, com notas de rodapé e tudo mais. Então, basicamente, esse é o passo a passo para gerar a documentação automática dos meus módulos. É relativamente simples e a gente ainda pode automatizar bastante. Todos os códigos e exemplos desse aqui vão estar no GitHub, no link na descrição desse vídeo.